Olá, meus caros, relatos pessoais. Nessa feita eu vou contar-lhes o dia em que eu fui Papai Noel e fiz a alegria da garotada, inclusive dos adultos também. Eu tinha 12 a 13 anos e na nossa família, principalmente quando meus avós estavam vivos, nós tínhamos a prática e o costume de nos reunir na casa de minha tia, de uma das filhas da minha avó. E lá era chamada toda a família, ou os que quisessem, netos da minha avó, que seriam os sobrinhos, obviamente, da minha tia, os filhos, se reuniam. E ali se fazia os comes e bebes, o amigo secreto. E teve uns anos, 3 ou 4 anos, no qual se fazia uma vaquinha, se arrecadava uma certa quantia de dinheiro, onde se comprava balas e bombons, e alguém da família se vestia de Papai Noel para jogar para as crianças as balas, dar bombons, para as pessoas inclusive carentes. E eu fui sorteado na ocasião, acho que em 2002 ou 2003, por aí. Pode até ser 2001. De 2001 até 2003, ou seja, num desses anos. Não foi 2 vezes, foi uma vez só. Eu me recordo, primeiramente foi meu primo, mais 2 vezes, depois ele não quis, vinha ser o filho dessa tia que a gente ia lá e fazia a confraternização. Depois fui eu e depois foi minha prima de uma outra tia. Nesse dia eu me vesti de Papai Noel, até a roupa não servia muito bem, tiveram que ajustar aqui e colar e fomos. O curioso é que, como eu era criança ou pré-adolescente, muita coisa para mim era nova. Por exemplo, passei em um determinado local, as criançadas vieram todas atrás de mim, eu já não sabia o que fazia. E os meus familiares dizendo, olha, Bruno, ali, Papai Noel, aquela idolatria toda, Papai Noel e tal. Depois nós passamos próximo de um bar, os próprios do bar, adultos, queriam bala, eu joguei algumas balas e acenavam. E nós ria, obviamente. E outro detalhe a ser dito desta época era que nós, da família, pensávamos em ir em locais que nunca o Papai Noel passava. Nos interiores da própria cidade, nos bairros mais, vamos dizer assim, distantes ou que não tivesse valor, que de fato os demais papais noéis não passassem. Então, pelo fato de ser novidade ali, naquele canto, naquela localidade, naquele bairro, então se tinha muitas crianças ávidas pelo Papai Noel, os adultos, muitas pessoas assim até estarrecidas, em estado de, vamos dizer assim, admiração, porque não passava ali. E também tinha outro detalhe, nós dávamos bombons também, pirulitos também. E geralmente os Papai Noéis que passavam pelo centro da cidade, em outros bairros próximos do centro, era só o básico, a bala. Recordo também que quando a tia passava próximo de uma casa que conhecia, ela ia lá, se fosse carente, obviamente as pessoas que morassem nessas casas, dava caixa de bombons, dava o que tivesse ali já preparado para dar. E teve um momento nessa oportunidade, nesse ano que eu me vesti de Papai Noel, que eu também visitei casas. Só que eu não fui para casas assim mais tão carentes, eu fui para umas casas assim mais ou menos de, vamos dizer assim, famílias de classe média para alta. E eu me recordo numa dessas casas que eu fui, que
o adulto perguntou: quem é o Papai Noel? Quem é o Papai Noel? E antes de eu dar os presentes, tirar fotografias e dar balas, enfim, para as crianças, eu tinha tomado um pouquinho de cerveja. E eu já estava brincando assim um pouquinho alegre. Obviamente que não tinha tomado muita, não estava embriagado, mas eu estava assim mais ou menos alegre. E eu disse assim: o Papai Noel é misterioso, Papai Noel é misterioso. Foi interessante essa experiência, querendo ou não. Pelo fato de estar próximo do povo carente, de crianças, que eu sempre gostei de crianças, de gente simpática nas ruas, em vários outros locais que a gente passava. Por ser uma novidade para mim e também para muitas pessoas em determinados locais onde que eram praticamente esquecidos, e principalmente pelo fato da gente ter uma noção, porque tudo serve como experiência, como bagagem, de como algumas ações, algumas atitudes, pequenas que sejam, fazem muito bem ao outrem. Muitas das vezes a gente acha que tem que fazer grandes coisas para as pessoas, mas simplesmente um gestozinho, um aceno de mão, ou de mãos, um oi, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo e por aí em diante, faz a diferença. Não tem preço, você vê, é impagável a criança com um sorriso largo, o brilho nos olhos, Papai Noel, a balinha, isso, aquilo, aquilo outro. Mas está endeusando Papai Noel. É idolatria. É claro. Na época que eu me vesti de Papai Noel, eu desconhecia todo esse outro lado. Toda essa história. Inclusive os próprios padres pregam contra o Papai Noel, porque o Natal secular, ele, de alguma forma, acabou passando o Natal católico. Na tradição católica, o Natal representa o menino Jesus. Para o comércio, para o mundo secular, o Natal é a figura do Papai Noel. Não é só o presépio, árvores, pisca-pisca, mas principalmente Papai Noel, que traz a garotada. Tanto é que nas empresas, ou no comércio no geral, em lojas, enfim, se coloca na época natalina quem? Lá na frente, na porta. Agora nós não tivemos por conta da pandemia, mas coloca o Papai Noel para chamar as crianças para a loja, para dar as balas, atrair de alguma forma. E essa substituição de Cristo por Papai Noel, a Igreja Católica combate. E tem toda a razão, porque parece que o Papai Noel tem a figura não só de Deus, mas parece até ser Deus. Porque se prega que o Papai Noel é onisciente, onipotente, que lê todas as cartinhas, que vai dar presente para todo mundo. Mas não vem assim. Até me recordo na época, que eu tinha por volta de 4, 5 anos, até menos, obviamente. Acho que com 5 anos eu já sabia muito bem que não era o Papai Noel que entregava os presentes. Mas se tinha a tradição na minha própria família, vamos dizer assim, católica, e começando a engatinhar no mundo evangélico. Então, se escondia lá os presentes na árvore, atrás do sofá, onde tinha árvore. Aí eu acordava, a mãe dizia: olha, o Papai Noel deixou alguma novidade lá para ti, dá uma olhada lá. Eu ia lá e via. Hoje, como adulto, conhecendo tudo que eu conheço, tendo filhos, eu provavelmente não vou fazer isso, porque tem um engodo para a criança. Tem um clima natalino, tem. Quiser correr atrás do Papai Noel, pegar uma balinha, não vejo problema. Agora, cultuar o Papai Noel, achar que o Papai Noel é Deus, que vai dar tudo, não. Isso não se deve fazer. Ainda sobre o Papai Noel, me recordo do meu avô, saudoso vovô Manuel, que quando o Papai Noel passava perto dele e ele conseguia pegar, ou eles jogavam para ele bala e pirulito, e ele conseguindo pegar, ele trazia para mim: Bruno, Papai Noel, aqui, pega aqui. Me lembro claramente ele fazendo isso para mim, e até eu já com uma certa idade, já adolescente, porque quando ele falece eu tenho 16 para 17 anos. Então, compartilhando com vocês essa experiência ímpar que me fez pensar sobre muitas coisas,
sobre a questão do carisma, sobre a questão da simplicidade, sobre também de simplesmente fazer um gesto que vale muita coisa. Obviamente que nessa época eu era ingênuo, obviamente que nessa época eu não pensava assim, eu achei fascinante tudo que estava ocorrendo. Mais tarde a gente vai pensando, raciocinando e vai tendo essa conclusão. Teve períodos da minha vida, obviamente, que eu me fechei por conta de depressão, por conta de outras coisas. E aí que eu comecei a filosofar, a refletir, que outrora eu vivi, que não tinha tantos dissabores assim. E aí cheguei, obviamente, a essa constatação. Sobre cultuar Papai Noel, eu não sou defensor disso. Sobre dar Feliz Natal, qual é o problema de dar boas festas, feliz celebração de Cristo ou do Natal de Cristo, se você não está cultuando todo o Natal no sentido pagão ou secular? Não tem muitos exageros que as igrejas às vezes impõem, que não é bem assim. Inclusive, a igreja evangélica, para quem não sabe, que é a luterana, que foi a primeira protestante, o Martinho Lutero fazia árvore de Natal enfeitada. Tem igrejas que militam que é pecado fazer árvore de Natal. Claro que tem todo simbolismo, eu já sei tudo isso, eu já falei lá no outro canal. Mas só que depende da pessoa colocar o coração ali. Falando sobre árvore de Natal, eu vou falar sobre essa experiência no próximo vídeo. Contando aí para vocês as experiências dessa época, desse tempo natalino, que causa para mim bastante saudosismo. Eu sinto muita saudade dessa época. É uma época boa, em que às vezes a gente não aproveita direito, ou não pensa que um dia pode terminar, que a gente é adolescente, vivia ali em família, em confraternização, muito bom. Estimulo, inclusive, que as famílias assim façam, porque depois que se vai, já é. Os bons momentos são esses, têm que ser vividos. Logo após que meus avós faleceram, praticamente essas tradições, esses costumes desapareceram da família. O costume de alguém da família se vestir Papai Noel e ajudar as crianças, jogar balas para as crianças. O costume até mesmo de confraternizar-se no dia 24, passando só a ser dia 25. E também o próprio costume, a gente até falava aqui amigo invisível, mas é amigo secreto, ou amigo oculto, que uma vez ou outra se fazia, não era todo o Natal. Isso quando faleceu meu avô, em 2005. O último Natal foi em 2004. 2004 quem foi Papai Noel foi a minha prima. Em 2003, foi em 2003 que eu fui de Papai Noel. A posterior, quando a minha avó falece, aí já em 2014, então se acaba tudo praticamente. Não se tem mais aquela confraternização, cada um segue o seu rumo, a sua vida. E o elo que se tinha ali, que eram os avós que uniam, querendo ou não, os filhos, os sobrinhos, tios e primos, já não se tem mais. E assim vai a vida. Mas esses detalhes, essas outras coisas, outros pormenores, essas reflexões mais profundas, eu vou falar no próximo vídeo. Abraço e até lá!